Os dois assuntos do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, me causou muita estranheza os resultados do comércio varejista em março, pesquisa essa feita pelo IBGE. E o segundo assunto diz respeito também ao indicador, que é o IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas, com uma grande deflação, especialmente nos preços por atacado. Já nos preços ao consumidor, a história é muito diferente. Vamos dar uma olhada nesses assuntos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, eu não sou pessoalmente muito adepto às tais das teorias da conspiração. Acho, claro, divertido ouvir uma que outra, mas prefiro a informação científica, prefiro a análise de causa-consequências e não grandes fantasias. Se bem que algumas são verdades, especialmente aquelas a respeito dos duendes que tem ao redor das árvores, vocês não acham? Mas vamos falar do nosso assunto, economia. Será que tem os duendezinhos complicando as pesquisas econômicas do Brasil? Pelo jeito, sim. O negócio é o seguinte, eu sempre faço comparações que sejam parâmetros o mais estáveis possíveis. Não estáveis de ficar estagnado, mas comparações que tendem a ser homogêneas. Por exemplo, o número de presentes de Natal dados entre 24 e 25 de dezembro só podem ser comparados com 24 e 25 de dezembro dos anos anteriores. Então, eu sempre coloco, especialmente agora que a gente vai falar da produção brasileira, eu comparo o mês de referência com o mesmo mês do ano anterior. E aí eu fiz isso para as vendas do comércio varejistas ampliadas aqui do Brasil de março. Lembrando que o termo ampliado é que inclui nessa medida de desempenho do varejo material de construção, veículos e, mais recentemente, entrou na brincadeira atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo. Mas por que está me dando tanta estranheza nos números que eu nem mostrei ainda para vocês? Mas agora eu vou mostrar. Olha só a ilustração que tem na frente da minha cara, onde mostra que as vendas do comércio varejista brasileiro em março cresceram 8,78% frente a março do ano passado. O que será que está acontecendo, gente? Será que isso é normal? Não, não é normal. A última vez que esse indicador subiu tanto assim foi lá por março de 2021 frente a março de 2020. Por que subiu tanto? Porque março de 2020, vamos lembrar, nós estávamos quase todos, ou boa parte das pessoas que moram em cidades, estávamos presos em casa e não podíamos ir nas lojas por conta do isolamento social. E aí em 2021, com as lojas abrindo, o comércio começou uma disparada, foi de 9,84% frente a 2020. Quase ou muito parecido com os 8,78% de março de 2023 frente a março de 2022. Tem alguma lógica nisso aí? Se o comércio tivesse já em crescimento, até teria lógica. Mas olha só como é que estava o desempenho dos meses anteriores. Sempre um pouquinho negativo, um pouquinho positivo, não superando 1% para mais ou 1% para menos. E de repente dá um salto em março para 8,78%. O que será que aconteceu? As pessoas encerraram o carnaval e pensaram, agora vamos consumir, azar que o juro esteja 13,75%. Vamos lá botar o pé na jaca, vamos gastar toda a grana que a gente tem, captar crédito mesmo que a gente não pague depois, e mesmo com o desemprego aumentando, vamos sim gastar. Nada disso, né? Tem alguma coisa estranha aí? E aí vamos dar uma analisada especificamente nos principais grupos de consumo do comércio varejista brasileiro. Olha só, essa alta de 8,8%, ela foi liderada, e isso é fácil de explicar, pelo consumo de combustíveis. Mas isso é óbvio porque gasolina, etanol e até o diesel, em março do ano passado, estavam muito, mas muito mais caros que estão agora. Lembrando que, lá em junho, o Congresso Nacional acertou uma redução tributária de impostos federais e especialmente estaduais, que deve virar a chave, deve recomeçar a ser tributado o ICMS a partir do início de junho. Mas combustível bem mais barato, é óbvio que as pessoas vão consumir mais esse tipo de produto. E aí explica esses 14,3% em função, repetir, queda de tributos que agora está se revertendo. Houve uma pequena reversão já em fevereiro, por conta da retomada dos impostos federais, e em junho, repetindo, vai ter
o retorno dos impostos estaduais. A alíquota média sobre gasolina vai pelo menos a 21% e agora está a 17%. Preparem-se. Mas e aí? Hiper e supermercados, uma alta de 4,5%. Mês passado caiu muito. Artigos farmacêuticos também teve recuo em fevereiro, bastante significativo, registrou alta em março de 6,8%. Será que no encerramento do verão as pessoas resolveram comprar mais bronzeador em liquidação ou antigripal? Acho que não é época de gripe ainda aqui no Brasil, não é, gente? E por fim, destaque de alta, um crescimento, pasmem, de 10,7% na venda de veículos. O que está acontecendo? Os estoques das montadoras não estão lotados, e não estavam lotados desde aquela época, talvez tivesse uma reaçãozinha frente a março de 2022. Mas desse tamanho, gente, olha o que está acontecendo. E pelo outro lado da queda, o que aconteceu? Tecido, vestuário e calçados, retração de 7,3%, móveis e eletrodomésticos, alta de 2%, esqueci de falar desse, na parte do crescimento, mas continuando com as quedas. Livros, jornais e revistas, recuo de 8% frente a março de 2022. Artigos de uso pessoal, retração de 12,9% e material de construção, queda de 5,1%. Os dados estão muito malucos, gente. Pode-se explicar, sim, um desequilíbrio no indicador pela enorme alta dos combustíveis. Isso já falei no mês passado. Mas uma alta geral de 8,8% no consumo brasileiro, no comércio varejista brasileiro, em março de 2023, frente ao mesmo mês de 2022, tem alguma coisa errada, gente. Não pode dar certo isso aí. Não por uma questão de torcida, afinal de contas, meu sonho é que o brasileiro consuma cada vez mais e melhor, com sustentabilidade. Mas tem aí sim alguma coisa metodológica que talvez tenha que ser revista, já que esse indicador do comércio, da indústria e dos serviços, ele foi refeito muito recentemente pelo IBGE. Nós estamos apenas no terceiro mês dessa nova metodologia e talvez ela esteja apresentando problemas e eu começo a acreditar que sim. Lembrando, gente, afora essa comparação de mês contra mês, como eu dei o exemplo do presente de Natal, todas as crianças vão ganhar seus mimos, suas lembranças, em dezembro. Em novembro isso não vai acontecer, então o comércio de brinquedos, de um mês para outro, sobe sazonalmente de uma maneira muito enfática, muito intensa. Mas aí temos que comparar dezembro com dezembro. E nesse ponto eu lembro uma coisa que eu falei alguns fora de curva atrás. Uma economia como a brasileira, que é muito complexa, apesar de atravancada em várias frentes, ela não se move com tamanha agilidade. É lógico que na pandemia parou tudo, o mundo todo derreteu em indicadores negativos. Mas quando não acontecem essas situações absurdas, sempre, mas sempre, por mais barbeiragem de política econômica que façam, a não ser que tenha um confisco, como aconteceu no governo Collor, por mais besteira que se faça, a tendência ou a dinâmica é que a atividade econômica vai parando aos poucos ou vai aumentando aos poucos conforme a circunstância. E não tem cabimento, pessoal, juro de 13,75%, juro básico, porque rotativo de cartão de crédito, cheque especial ultrapassa 400% ao ano, e mesmo empréstimos mais razoáveis não tem nenhum abaixo de 2,5% ao mês, isso não é nada convidativo para o consumo. E como é que está aumentando o consumo dessa maneira? Eu simplesmente não sei, então vou apelar para a teoria da conspiração. Os dados devem estar loucos. E agora, falando de dados um pouco mais consistentes, mais coniventes com a realidade, vamos falar assim, saiu hoje o IGP-10, que é o Índice Geral de Preços medido nos últimos dias, nos últimos 20 dias do mês passado, abril, e os primeiros 10 dias de maio. Uma deflação de 1,53%. É o primeiro indicador inflacionário de maio e mostra que essa deflação de índices gerais de preços está sim se aguçando, está sim tornando-se cada vez mais intensa e isso é preocupante. E eu já vou dizer por que é preocupante, simplesmente porque ela está concentrada no que se chama de índice de preços por atacado, ou seja, aqueles produtos comprados em grandes quantidades, exportados ou importados pelo Brasil, adquiridos por empresas que vão ou reembalar eles, vão distribuir eles, ou até vão transformar eles em produtos industriais. E nesse caso, não sei se eu falei ou não no percentual, a queda do índice de preço por atacado
nesse período do IGP-10, que fecha no dia 10 de maio, foi de 2,25%. No mês passado, a deflação nesse item foi de 0,96%. O que pressionou muito essa queda? Novamente, as matérias-primas brutas. Uma deflação de 1,62% para, pasmem, 5,88% em maio. Isso aí inclui minério de ferro exportado para a China, retração de 11,5% no preço. Milho, queda de 12,48%. E soja, também exportada majoritariamente para a China, deflação de 10,41%. Isso é preocupante, gente, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque isso significa que a renda agrícola, a renda do interior do Brasil, ou até a indústria mineral, de extração mineral, está recebendo menos dinheiro pelo que exporta. E, em segundo lugar, vários produtos incluídos no preço por atacado são utilizados pela própria indústria brasileira, e se existe queda de preço é porque essas indústrias, essas fábricas, estão comprando menos, cai o preço exatamente para seduzir essas fábricas a comprarem mais. Mas não adianta, isso é sinal de queda de produção é recessão. Está centrado nessa relação preços por atacado para a indústria e depois passa para o varejo, passa para o consumidor, e aí nós temos queda da atividade econômica. É por isso que me preocupa. E o outro lado, preços ao consumidor, como é que ficou? Uma alta de 0,6%, ou seja, mesmo caindo o preço por atacado, os preços para as famílias, o preço do varejo cresceu 0,6%, não é um percentual extravagante, mas é bem acima do que seria o ideal para a economia brasileira potencializar uma real queda de juros. Lembrando, vou continuar enchendo o saco disso por muito tempo ainda. Para ter consistência uma queda da Selic aqui no Brasil, que é o que está se discutindo muito hoje em dia, a inflação mensal não pode passar de 0,36%, pelo menos em termos de média de 3 meses. Claro que um mês pode dar um repiquezinho, mas é compensado imediatamente no outro. Então, se nós temos uma inflação ao consumidor de 0,6%, olha, não adianta. Roberto Campos Neto não vai aprovar, junto com a sua diretoria de política monetária, na reunião do Copom, redução dos juros, redução da Selic. Vamos continuar atrelado a 13,75% ao ano e com todos os penduricários, isso ao consumidor, ao investidor, é multiplicado várias vezes, isso é lamentável, mas melhor isso do que uma inflação elevada. Lembrando disso, deve sair nos próximos dias o resultado do Tesouro Nacional em abril. Espero que o Brasil não registre novo déficit, ou se registrar muito pequenininho, porque é aquela coisa, o Estado gastando mais que arrecada força a inflação, e forçando a inflação aí não se pode reduzir juros. Para reduzir, para nós termos juros menores, para voltar a economia brasileira a bombar, tem que ter um acordo. O governo federal, especialmente, mas também os estaduais e municipais não podem gastar mais do que arrecadam. Isso cerceia, isso limita, isso contém a inflação e aí, contendo a inflação, viabiliza uma redução da Selic. A receita é muito simples, gente. Só que quando não se coloca o ingrediente certo na sopa, a sopa vai desandar, o bolo vai desandar como está desandando. Então não adianta palavras políticas dizendo agora que caiu o preço da gasolina, que muito provavelmente vai subir na virada do mês por conta da alta do ICMS, mas aquele argumento de que agora que caiu o preço da gasolina dá para baixar juros, é uma besteira, é o que se chama de falácia. Então, gente, encaminhando para o encerramento do Fora de Curva, e se você gostou desse vídeo, pode compartilhar ele, claro, pode se inscrever aqui no canal, seja muito bem-vindo quem não é inscrito, e deixe seu like, porque fazer essa película exigiu muito, mas muita adrenalina desse Eduardo Starosta e uns bons goles de cafezinho escondido aqui, porque da última vez que eu deixei o café em cima da mesa, o computador resolveu tomar seu golão, acabou inundando, eu fiquei 3 dias sem Fora de Curva. Gente, muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!